aulas seguidas, serão seguidas mesmo. Aí eu vou gravar a aula, professor, com a matéria que vai cair na prova. Esta matéria que vai cair na prova é trigonometria, tá? Eu vou mais tarde eu vou mandar para vocês o PDF lá no grupo, o PDF da prova anterior. Aí da prova de amanhã, eu vou pegar as questões da prova anterior, mais o conteúdo que eu terminar de passar para vocês hoje, que é análise combinatória com princípio fundamental de contagem. Acho que vai ter 6 questões, se eu não me engano. Mas aí eu mando para vocês organizado lá. Então, eu vou começar o compartilhamento de tela, aí vocês acompanhem. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, aproveitem para fazer. Deixa eu confirmar aqui se já está gravando. Já está gravando. Então, como para vocês já passei sobre análise combinatória, o que nós vamos fazer hoje, né? Nós vamos aproveitar que nós já vimos análise combinatória dentro do princípio fundamental de contagem e vamos dar uma analisada, primeiro, nesse itemzinho aqui chamado de fatorial. Então, o que acontece? Fatorial em matemática, né, nós usamos representar pelo sinal de exclamação. Então, toda vez que você vê um número com um sinalzinho de exclamação, você já sabe que trata-se de fatorial. Mas em números, não? O que é esse fatorial? Então, se eu escrever 4 com esse sinalzinho aqui de fatorial, eu quero que você escreva o número em ordem decrescente. 4, 3, 2 e 1. Você vale para todos, tá? E faça uma multiplicação com esses valores. Ou seja, 4 fatorial é 4 vezes 3, que dá 12, vezes 2, que é 24, vezes 1, que é 24. Ou seja, 4 fatorial é igual a 24. Tá? O fatorial, ele aparece aqui na pergunta, mas ele não aparece aqui na minha resposta. A gente não precisa ficar repetindo esse fatorial, até porque ele já foi calculado. Outro exemplo, tá? Eu estou usando os exemplos que ele traz aqui para a gente aqui, ó. 6 fatorial. O 6 fatorial é o mesmo comando. Eu vou escrever os números em ordem decrescente a partir do 6. Então, eu tenho 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Toda vez que eu escrever um número na sua forma fatorial, nós precisamos descê-lo até o 1. Se eu parar no meio do caminho, por exemplo, 6 fatorial, se eu fizer assim, 6 vezes 5 vezes 4, parei no meio do caminho. Como eu parei no número 4, eu preciso deixar o fatorial aqui. Porque quem olhar essa minha resolução vai pensar, nossa, ele parou aqui, mas ele podia ter continuado com 3, 2 e 1. Então, eu posso parar em qualquer um deles. Mas se eu parar, tem que deixar o símbolo de fatorial. Se eu conseguir escrever o fatorial até chegar no número 1, eu não preciso mais colocar esse símbolozinho ali de fatorial. E não estranhe que quando a gente trabalha com fatorial, embora os números sejam pequenos, os resultados costumam ser um pouco grandes. Então, beleza, eu coloquei aqui o 6 fatorial e eu tenho que calcular isso daqui. Então, 6 fatorial é 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Vezes 1, 720. Então, tá aqui. Então, 6 fatorial, ele é o 720. Perguntas até aí? Se tiver alguma pergunta, vocês podem me interromper, tá? Na hora que surgir a dúvida. O que é bacana de trabalhar com fatorial é o seguinte, nós sempre vamos trabalhar com um número natural maior do que 1, ou seja, nós não vamos trabalhar aqui com fatorial de números negativos. Por exemplo, fatorial de menos 10. Não calcule isso daqui de jeito nenhum. É porque se a gente inventasse de calcular isso, provavelmente a gente não daria conta. E aí,
Aqui eu tenho fatorial por definição algébrica, né? Ou seja, isso que está escrito aqui é o que acontece aqui. De quem está acompanhando a aula aí, consegue olhar para isso daqui e ver isso daqui que está acontecendo, ou tem dificuldade? Ou tanto faz? Será que isso... Beleza, então, vocês conseguem perceber que isso que está escrito aqui nessa linha é o mesmo que está escrito aqui, né? Sim. Certo. Vamos formalizar. Formalizar, porque o que acontece? É interessante a gente saber a definição e entender a organização de como as coisas acontecem. Então, vou deixar aqui do ladinho essa parte para a gente entender. Eu vou usar o 6 fatorial como exemplo. Olha só, 6 fatorial. A gente sempre começa do mesmo número. Ó, 4, começou do 4. Então, eu vou escrever aqui o 6 vezes. Só que eu quero escrever o 5, mas eu não quero usar o 5. Eu quero escrever o 5 usando o número 6. Como é que eu faço para escrever o 5 usando o número 6? Eu tenho que tirar quanto de 6? Então, vai ser 6 menos 1. Depois, assim, vai ficar uma coisa meio estranha, mas depois você vai entender por quê. Então, aqui dá 6 menos 1. Então, esse 6 menos 1 aqui é o 5. Agora eu quero escrever o número 4. Só que usando 6. Fica 6 menos quanto? 6 menos quanto? 2. Menos 2. Agora bem baixinho aí, 2, né? 2 mesmo. 2. Que é o 4. Agora eu quero escrever o 3. Mas para escrever o 3, vai ser vezes 6 menos quanto? 3. Isso. E para escrever o 2, ele vai ser igual a 6 menos quanto? 4. 2. 4. Não, o 2 é 6 Não, menos 4. 4. Isso. O importante é que está certo. E agora, para fechar, eu tenho que escrever 1. Quem é o 1 utilizando o 6? É 6 menos 5. Aí o que acontece? Aqui, assim, nós temos claramente que esse cara aqui é o 5, esse é o 4, esse é o 3, esse é o 2 e esse é o 1. Por isso que eu sei que é hora de parar, porque eu encontrei o número 1. Aí o que acontece? Eu vou pegar essa ideia que a gente desenvolveu aqui e vou aplicar nessa parte aqui. Olha só, aqui é 6, aqui eu vou chamar de n fatorial. Quem é meu n fatorial? Ele vai ser o nosso 6. Tá? Só para vocês entenderem como é que esse negocinho aqui foi montado. Então, eu tenho, se aqui é 6, aqui é 6, se aqui é n fatorial, aqui é n, vezes. Ó, se aqui é 6, aqui é 6, aqui é 6, se aqui é n, então meu 6 menos 1 é n menos 1. O meu 6 menos 2, ele vai virar o n menos 2. Como eu não sei o valor do n, o n pode ser, sei lá, um número muito grande, pode ser, por exemplo, 10, 20, 30, eu não sei onde é que eu vou parar no meu n. Então, eu posso colocar aqui, sei lá, vezes n menos 3. A única coisa certa que eu sei aqui é que eu tenho que parar todos os meus fatoriais, eu só digo que ele acabou de ser desenvolvido quando a gente chegar no 1, como aconteceu aqui e aqui. Então, o que vai acontecer? Como eu não sei o tamanho do meu n, mas eu sei que ele vai terminar em vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Como que acontece aqui, ó. Ao fatorial do número 4, 3, 2, 1. Olha o fatorial do 6, 3, 2, 1. Aí eu venho aqui e eu pego só o final. 3 vezes 2 vezes 1. Poderia ser 2 vezes 1. Só não poderia ser o 1 solto, né? Mas eu posso colocar 2 números aqui da sequência, ou 3, para indicar que ela está finalizando. Então, aqui, isso que eu acabei de escrever para vocês aqui, eu tenho o meu fatorial na sua forma
algébrica. Ou seja, independente do número que eu colocar aqui, desde que ele seja um número natural e positivo, isso daqui acontece. Perguntas? Dentro do fatorial, nós temos alguns combinados. Esses combinados, nós vamos chamar de definição. E o que é legal é que nessa definição, assim, ela vai ficar uma ideia um pouco solta, mas quando a gente aprofunda no estudo do fatorial, a gente vê que faz um sentido muito grande. Por exemplo, o zero fatorial. Tá? Esse resultado aqui nós vamos assumir que ele vai ser 1. Então, se em algum momento aparecer zero fatorial para vocês, tenham em mente que esse resultado é 1. Do mesmo modo, se aparecer para vocês 1 fatorial, vocês têm que imaginar esse resultado como sendo 1 também. Então, são esses dois combinados que nós vamos sempre utilizar. Perguntas aí? Aí agora, nós vamos jogar um pouquinho de luz no PFC, Princípio Fundamental de Contagem. Vamos tentar associar o que eu já mostrei para vocês, o princípio fundamental de contagem, com o que nós vimos na aula anterior sem fatorial. Vamos tentar juntar o conteúdo de fatorial com o princípio fundamental de contagem. Vamos só relembrar o que nós vimos no princípio fundamental de contagem. Nós vimos lá o seguinte, sei lá, vamos supor que uma pessoa tem 4 camisetas. Eu vou colocar as cores aqui, azul, amarelo, verde e branco. E que essa mesma pessoa tem 2 calças. Vamos colocar aqui uma calça preta e uma calça azul. Aí eu quero saber, ó, aí tem que tomar muito cuidado com a leitura. Como eu disse lá para vocês na aula. Pode ser quais e a pergunta pode ser quantas. Se perguntar quais, meu resultado é um número. Se perguntar quantas, aí não, aí eu tenho que escrever as possibilidades. É isso. Quase que não cabe. Então, como é que funcionaria isso daqui? Então, pelo princípio fundamental de contagem, o que nós vamos fazer? Vamos separar da seguinte maneira. Então, primeiro aqui eu tenho as minhas camisetas, vou chamar de conjunto C. Lógico que a gente não precisa toda vez fazer isso daqui, isso é só para que vocês enxerguem o que vai acontecer mais na frente. Então, eu tenho aqui A de azul, AM de amarelo, eu tenho verde e tenho branco. Esses conjuntos aqui, eles são conjuntos fictícios, né? Então, a gente não precisa seguir toda a formalidade que o momento exige. E nas calças, eu tenho a calça preta e a calça azul. Então, as minhas combinações possíveis é pegar essa cor de camisa, combinar com essa cor de calça. Ou pegar essa cor de camisa e combinar com essa cor de calça. Aí eu posso vir aqui e escrever assim, ó, o A com P ou o A com AZ. Quando eu faço isso daqui, eu estou respondendo quantas. Mas por incrível que pareça, o que mais interessa para a gente nesse estudo não é o quantas, é o quais. É isso daqui, ó. O quais é mais interessante. Então, como é que eu encontro esse quais? Basta pegar a quantidade de elementos que eu tenho como minha primeira opção no conjunto e multiplicar pela quantidade de elementos que eu tenho na minha segunda opção de conjuntos. Então, como eu tenho 1, 2, 3, 4, eu multiplico pelos 2. Isso aqui vai me dar 8 combinações possíveis. E essas combinações possíveis, elas podem aparecer, assiste com o exemplo que eu acho mais legal para a gente entender essa análise combinatória e conseguir associar com o fatorial.
é na criação de senha. Toda vez que a gente vai criar senha, nós temos alguns critérios definidos, né? Pode isso, não pode aquilo, então tem que... Hoje em dia as senhas, elas consistem, pelo menos assim, as que eu atualizei, né? Tem que ter algarismos de 0 a 9, letras minúsculas, pelo menos uma letra maiúscula e um caractere especial, que é a exclamação, interrogação, porcentagem, acho que o arroba, algumas coisas do gênero. Então, vamos pegar aqui, na seguinte situação, um cadeado. Os números disponíveis para a senha no cadeado são esses aqui. Então, tá lá, imagina, no cadeado tem isso daqui. E nesse cadeado, a senha, ela tem 3 dígitos. E eu quero saber, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vai dar certo. Deixa eu colocar um 8 aqui e um 9 aqui. Aí eu quero saber quantas senhas que eu consigo formar para esse cadeado. Aí eu venho aqui, vou desenhar algo parecido com o visor. Se é um visor de 3 dígitos, eu tenho que ter esses 3 quadradinhos aqui, essas 3 quadrículas. E aí, olha só qual é o comando da questão. Eu tenho que criar senhas com 3 dígitos. E as minhas opções são essas aqui, ó. Aí eu quero saber de vocês o seguinte: quantas opções de algarismos eu tenho para essa primeira casa? 6. 6. Posso escolher qualquer um dos 6 para começar. E quantas opções que eu tenho para a segunda casa? 'Quantas escolhas que eu tenho para minha segunda casa? Espera aí, falhou seu áudio. Por que você colocou 6? Ah, tá, porque eu coloquei o 6. Olha só, eu posso escolher o 2, o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9. Então, eu tenho 6 opções. Esse 6 que aparece aqui não é número não, tá? Esses 6 que aparece aqui são as minhas opções. Entendido? Será como se fosse assim, ó. A, E, I, O, U. Vamos colocar um J. Aí eu tenho que formar uma senha utilizando essas letras aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras para a minha primeira opção. Ou seja, esse 6 que aparece aqui, não é o número 6 que deveria estar perdido por aqui. São as minhas escolhas. Ah, tá. Então, tipo, você não tá fazendo a senha, por exemplo, agora. Você tá falando quantas chances tem, né? Isso, eu quero descobrir, assim, quantas senhas que a gente consegue formar. Ah, sim. Entendeu? Então, é porque é muito comum as pessoas pensarem que esse 6 que aparece aqui é um 6 que tem que estar aqui no meio. Não é. Por isso que eu nem coloquei o número 6 aqui, porque eu tenho medo de colocar o 6. Aí vocês pensaram, não, o 6 apareceu porque o 6 está lá. E não é por isso. Então, e para a segunda casa, nós vamos ter quantas opções aí de dígitos para escolher? 5? 5? É um bom palpite, 5. Mas o que acontece? Olha só, quais são as informações? Tenho que criar senha de 3 dígitos e essas são as minhas opções. Como ele não colocou nenhuma restrição, nenhuma informação adicional, então eu tenho mais 6 escolhas para a segunda casa. Tá? O enunciado ele tem que ficar bem claro se ele tiver alguma restrição. Essas restrições são exigências adicionais que deve ser feito. Então, eu tenho 6 escolhas para a primeira, 6 escolhas para a segunda. E quantas escolhas que eu tenho para a terceira? 6. 6 também. Então, a quantidade de senhas que eu consigo gerar nessa situação, olha só. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, eu consigo gerar 216 senhas. Agora, imagina que essa pergunta
Ao invés de perguntar aqui quantas? 216. Se eu escrevesse quais, aí o que você tinha que fazer? Escrever para mim todas as senhas possíveis. Imagina, você conseguir escrever 216, você vai esquecer combinação, não vai dar certo. Então é melhor você saber que podem ser geradas 216 do que escrever as 216. Agora vamos supor que, além de tudo, apareça, assim, o enunciado é o mesmo. Eu coloco assim, ó, com 3 dígitos diferentes. Pronto. Então, a situação é a mesma. Posso escolher o número 2, o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9. E eu tenho, no meu visor do cadeado, eu tenho apenas 3. O que vai mudar agora é porque eu tenho uma restrição aqui que ele diz algarismos diferentes. Aí eu pergunto para quem está acompanhando aí, quantas opções que eu tenho para esse meu primeiro quadradinho aqui? 6. 6. Posso escolher qualquer um dos 6 que está aqui. E para o segundo eu tenho quantas opções? 5. 5. E para o último? 4. 4. O que acontece? Distintos quer dizer o quê? Se você usar o algarismo uma vez, você não pode usá-lo novamente. Você tem aí que descartar ele para a próxima. Então, o total de senhas que eu consigo gerar nesse caso aqui é 6 vezes 5 vezes 4. Então, 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. Olha o tantinho que fica, olha o tantão aqui em cima. Então, a gente acaba diminuindo. Quando eu coloco essa restrição de dígitos diferentes, eu acabo reduzindo a minha possibilidade de criar um volume maior de senhas. Perguntas até aí? E onde que a gente consegue vincular isso aqui no fatorial, né? O jeito que isso aqui está escrito lembra muito 6 fatorial. Né? Que seria 6 vezes 5 vezes 4. O certo seria descer ele até o 3, 2, 1, né? Isso vai, assim, essa ideia ela vai ficar mais clara. Por que nós paramos aqui no 4? Quando nós avançarmos um pouquinho mais no conteúdo, né? Quando entrar lá na parte de combinação, arranjo, permutação, aí a gente tem uma noção melhor de por que eu posso parar esse fatorial aqui no 4 para atender essa necessidade aqui. Aí quando aparecer, vocês vão pensar assim, nossa, um trem até razoavelmente simples, mas ajuda muito. Aí nós vamos voltar para cá. Aí eu já expliquei para vocês a questão do princípio fundamental de contagem, nós relembramos ali algumas aplicações e as ocorrências. E agora eu vou mostrar aqui para vocês esses 2 exemplos para a gente treinar um pouco do conceito de fatorial. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo ali, que é o exemplo A, onde ele coloca 11 fatorial dividido por 8 fatorial. O que acontece? 11 fatorial dividido por 8 fatorial, olha a ideia que ele usou para resolver. Ele escreveu aqui o 11 na definição de fatorial. 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8. Aí ele deu uma preguicinha aqui, ele colocou reticências, vezes 2, vezes 1. Embaixo ele pegou o 8 e escreveu também na sua definição de fatorial. 8 vezes 7, aí aqui ele colocou os 3 pontinhos, vezes 2, vezes 1. Aí o que aconteceu aqui? Quem repetiu em cima e embaixo, ele saiu cancelando, né? Ó. Sobrou 11 vezes 10 vezes 9, que é o que aparece aqui no final. E aí, o que nós vamos fazer? Vou mostrar para vocês como é que a gente resolve isso daqui de um jeito mais, eu acho mais simples, mais bacana. Toda vez que aparecer fatorial para você simplificar, você vai olhar, antes de sair resolvendo, fazendo conta, até para a gente usar a lei do menor esforço, você vai olhar onde está o maior. Como o maior está em cima, eu vou pegar o 11, né, ele é o numerador, e vou escrever o 11 fatorial de um jeito que seja
vantagem para mim. Quando eu falo vantagem para mim, é o seguinte, eu vou descer ele até o 8 fatorial. Por que eu vou descer ele até o 8 fatorial? Porque aqui embaixo eu também tenho o 8 fatorial. E tudo que aparecer daqui para até chegar no 1 e daqui até chegar no 1 também vai ser igual. Então, é muito mais fácil eu simplificar esse de cima com esse aqui de baixo do que escrever como ele fez aqui, ó. Fica muito estranho. Então, eu venho aqui, ó, simplifico aqui e simplifico aqui. Vai sobrar para a gente 11 vezes 10 vezes 9. E o resultado nosso, ele vai ser o mesmo. Opa, bati no lugar errado aqui. O resultado nosso vai ser os mesmos 990. Mas, sei lá, caso na hora do nervosismo a gente acaba se distraindo, se você quiser, você pode calcular o valor total de cima, normalzinho, calcular o valor total de baixo, dividir, que o resultado vai ser o mesmo. E na calculadora científica e também em alguns celulares, aparece lá o fatorial assim, ó. Então, você digita lá, sei lá, 6, aperta o sinal de fatorial, ele já te dá o resultado pronto, que é o 720. Mas, assim, a calculadora é limitada, ela não consegue calcular valores fatoriais muito altos, não. Até porque extrapola a capacidade dos dígitos, aí fica dando erro. E também o objetivo nosso não é ficar calculando fatorial de números muito altos, é só mais um treino para entender como algumas coisas funcionam. Então, tá aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí na letra A, pode fazer. Eu vou repetir o exemplo B aqui. Olha só, aqui eu tenho 4 fatorial vezes 7 fatorial, dividido por 9 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui tem um jeito que ele resolveu, mas o que acontece? Eu acho mais elegante, mais bonitinho, né? Fazer a seguinte solução. Colocar os números grandes primeiro, em cima e embaixo. Nós podemos fazer isso, né? Porque eu tenho uma multiplicação entre os dois. Então, posso trocar a ordem e não altero o resultado. Deixa eu checar um pouquinho mais aqui a barra. Então, vai ficar o fatorial de 7 vezes o fatorial do número 4. E aqui embaixo continua o 3 fatorial. Tá lembrando que a gente não pode sair multiplicando fatorial. A gente não pode dizer... Então, tomar muito cuidado com isso. Que 7 fatorial vezes 4 fatorial é 28 fatorial. Tá? Isso não dá certo, não. Assim, são coisas bem diferentes. A gente não pode sair fazendo isso. Então, como é que nós vamos resolver isso daqui? Parecido com a estratégia da alternativa A. Eu vou olhar esse pedaço aqui. Aí vai ficar bem claro porque que eu escolhi escrever dessa forma. O que vai acontecer? Eu vou fazer aqui primeiro 9. Vou fazer o 9 até chegar no 7. Então, fatorial de 9, 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E vou deixar o 7 fatorial aqui em cima. Tá? A minha ideia aqui é escrever de um jeito que seja mais favorável para a simplificação. O 4 fatorial, vou fazer a mesma coisa. Então, vai ser vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu vou parar no 3 fatorial, porque eu tenho 3 fatorial aqui embaixo. E esse 3 fatorial me interessa e ele vai me ajudar muito na resolução do que eu quero aqui. Perguntas até aqui? Não, acho que não. Cancelo o 7 de cima e cancelo o 7 de baixo. Vamos simplificar os dois aqui. Do mesmo jeito, eu vou simplificar o 3 de cima com o 3 de baixo. Cuidado, simplificar é uma coisa legal, mas eu não posso simplificar esses dois aqui, ó, que um tem fatorial e outro não. Eu posso simplificar os dois, ou se os dois tiverem, ou se nenhum tiver. Aí a gente pode fazer isso tranquilamente. Eu vou repetir o que sobrou em cima. Foi o 4. Embaixo sobrou 9 vezes 8. Aí aqui eu tenho duas maneiras de resolver.
Uma das maneiras mais tranquilas de resolver é o seguinte. Eu tenho 8 e eu tenho 4 aqui. Eu vou repetir o 4 aqui em cima. Vou repetir o 9. E o 8, eu posso escrever o 8 como sendo 4 vezes 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque o meu objetivo é simplificar esse 4 de cima com esse 4 de baixo. Então, se eu pego esse 4 de cima e simplifico com o 4 de baixo, tá? Aqui em cima vai sobrar 1. E aqui embaixo, 9 vezes 2, 18. Mas aí tem alguns casos assim, que a gente pensa, mas e se eu não conseguir pensar dessa maneira? Eu posso resolver do jeito que está? Pode. Nós vamos manter o 4 aqui em cima. A gente vem aqui, ó, 9 vezes 8 é 72. E toda vez que a gente trabalha com fração, independente da série, se é no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, fração, gente, ela tem que ser simplificada. Como 4 e 72 são números pares, eu vou dividir por 2 em cima e vou dividir por 2 embaixo. 4 dividido por 2 é 2, 72 por 2, 36. Posso vir aqui novamente e simplificar por 2. 2 dividido por 2 é 1. 36 dividido por 2 é 18. E o meu resultado é o mesmo. A questão é que se eu conseguir ver isso daqui, eu chego num resultado mais rápido. Se eu não conseguir ver, a gente segue por esse caminho e simplifica. Deixar o resultado dessa maneira aqui não está errado. Está incompleto, mas errado não está. Porque a simplificação, ela, matematicamente falando, ela é um processo obrigatório. Nós não temos como ficar livre dela. Mesmo que não esteja pedindo, que não fale nada. Aparecer uma fração, tenta simplificar. Perguntas até aí? Eu tenho uma. Pode fazer. Professor, se ali no 3, na questão B que você acabou de resolver, for 7 igual em cima e no 9 também for 3, eu vou resolver a conta igual o senhor fez aí? Tá, você fala se tiver um 7 em cima e um 3 embaixo, assim? Isso, e no 9 também ser 3, e ter só o 4 de número diferente. No 9 aqui em cima e aqui embaixo também ser um 3? Não. Ó, Como é que... o 3 foi um 7, eu falei, o 3 foi um 7 e o 9 também ser um 7, só o 4 de número diferente. Peraí. Calma aí, que esse negócio online é que eu tenho que entender o que você falou. Aqui o 7 e o 3 está certo, não tá? Esse aqui tá certo. Aham. E agora aqui eu coloco alguma coisa embaixo do 9? Não, olha, professor. Ter só o 4 de número diferente, o 7. Aí embaixo colocar, no lugar do 9 colocar o 7 e no lugar do 3 colocar o 7 também. Assim. E o que eu coloco aqui embaixo? Desse 7 aqui? 7 também. 7. 7 também, assim. Aham. Isso. Aí coloca o 4 na frente do 7. Em cima, que nem tá em cima. Em cima ou embaixo? Em cima? Em cima. Isso. Assim, aham. E embaixo do 4 coloca outro 7. E antes, embaixo do 4, assim. Isso. Eu vou ter que Então, resolver a conta do mesmo jeito aí? pera aí, é esse pedaço aqui que você quer, né? Isso. Tá, deixa eu copiar ele bonitinho aqui, que agora eu entendi o que você pediu. É exatamente isso aqui, né? É. Beleza, então vamos lá. Quem é você? Ashley. Então vamos lá. Atendendo a milhares de pedidos aí da Ashley, vamos ver como é que a gente resolve isso daqui. Vamos chamar de exemplo C. Ashley, de imediato, a gente já pode cancelar esses dois, porque eles são iguais. Sobra para a gente 4 fatorial sobre 7 fatorial. O que vai acontecer? Entre o 4 e o 7, eu vou mexer no 7.
Eu vou escrever 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E eu vou parar no 4 fatorial por um motivo justo, porque eu tenho 4 fatorial aqui em cima. Aí o que, que vai acontecer? Eu venho aqui, cancelo esse 4 fatorial com esse aqui de cima, né? Simplifico ele. Aqui em cima, a impressão que tem quando a gente fala assim, risca, cancela o de cima. Parece que não vai ficar ninguém, né? Mas na verdade fica o 1, que seria a divisão de 4 fatorial por 4 fatorial. Agora aqui embaixo, não, aqui embaixo a gente multiplica. Tá? A gente faz assim, 7 vezes 6, 42, 42 vezes 5, 210. Aí aqui acabou. Ah, tá, Entendi? entendi. Uhum, obrigada. Aí fica bonitinho, resolve desse jeito aqui. Mas boa pergunta. Muito boa. Mais alguma pergunta aí? Aproveitem para perguntar. Certo, então vou fazer o seguinte, eu vou interromper a apresentação com vocês, eu vou interromper também a nossa gravação. Interromper.